Palmeiras. Gustavo Soler. Quando surge o verde imponente. 6 horas mais 27 minutos, falando a respeito agora do Palmeiras, antes de retornarmos ao Cícero Pompeu de Toledo com o nosso repórter Paulo do Vale, porque hoje, meu caro Pedro Ramiro, o Palmeiras já sinalizou para Anderson Barros, diretor de futebol, que ele segue para o planejamento de 2024. Então o Anderson Barros ele continuará sendo diretor do Palmeiras na próxima temporada, a não ser que o próprio Barros não queira seguir este caminho. Se ele aceitar alguma outra proposta, se ele quiser sair do Palmeiras, aí será por conta do Anderson Barros, né? Essa informação foi divulgado em primeira mão pelo nosso companheiro do UOL, o Danilo Lavieri, e como o Barros ele é CLT, ele não tem contrato, né, de prestador de serviço no Palmeiras, então ele não tem um vínculo de trabalho, né? Não tem o encerramento do contrato dele. Mas hoje ele já foi comunicado que sim, vai seguir no Palmeiras, segue debatendo os últimos ajustes ali para a próxima temporada. Palmeiras que desde julho já tinha esse interesse em ficar com o Anderson Barros, que agora já começa a pensar também em 2024. E aí o que a gente pôde apurar, meu caro Pedro Ramiro, que nessa permanência do Anderson Barros, um nome que o Palmeiras olhou, por enquanto olhou, sondou, perguntou e paramos por enquanto por aí, foi de um atleta que daqui 31 minutos estará em campo com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique. E aí? Palmeiras bateu aquele zap. E aí? Tá tirando quanto no Mengão? Quanto que tá essa brincadeirinha? Tá pegando 3 mil limpo? Como é que tá funcionando aí? E aí, agora falando sério, né? O porquê o Palmeiras mandou uma sondagem para o Bruno Henrique? Porque ele ainda não renovou o seu contrato com o Flamengo. Ele já iniciou as conversas de renovações contratuais. O Flamengo fez uma proposta de renovação. O Bruno Henrique não se interessou, mandou uma contraproposta para o Flamengo e o Flamengo disse não à contraproposta do Bruno Henrique. Antes desse jogo decisivo da Copa do Brasil, as partes ainda não iniciaram uma nova conversa para tentar fechar a renovação contratual. Então o Palmeiras monitora, fica de olho para saber a situação do Bruno Henrique, e se o jogador não for permanecer no Flamengo, o Palmeiras aí sim vai entrar na briga para tentar contar com este atleta. Lembrando que o Palmeiras não precisaria negociar com o Flamengo, até porque se fosse negociar com o Flamengo, muito provavelmente o rubro-negro carioca não faria esta venda ao Palmeiras, mas como ele ficará sem contrato, por isso o Palmeiras já monitora e fez uma primeira sondagem pelo Bruno Henrique. Isso não significa que ele chegará no Palmeiras, não significa que ele não chegará ao Palmeiras, mas neste momento ainda não há uma proposta oficial, porque o Verdão ainda está entendendo os desejos do jogador, meu caro. E aí é interessante porque até o Flamengo tem vários jogadores que estão chegando a fim de contrato, né? Como o próprio Everton Ribeiro, Bruno Henrique, são atletas que a informação que eu tenho é que a diretoria do Flamengo tem um pouco mais de cautela por conta da idade avançada. Se eu não me engano, o Bruno Henrique tá com mais de 30 anos, né? É um jogador que, apesar de parecer muito jovem, ter ficado um tempo até afastado por conta de uma grave lesão, um rompimento de todos Bruno Henrique ele vai fazer 33 em dezembro. Isso, tá com 32 anos, então vai fazer 33, chegaria no Palmeiras com 33 anos. É um cara que tá na idade, tá jogando bem, tá jogando muita bola, ia ser interessante, mas a diretoria do Flamengo, por ter essa idade um pouco mais avançada, tem um pouco mais de cautela. E até em cima disso, houve até uma notícia inicialmente, eu não me lembro de quem, de que o Corinthians também teria interesse no Bruno Henrique. Só que eu conversei com uma pessoa lá de dentro do Corinthians que me negou essa informação, disse que por enquanto não dá pra pensar nisso, principalmente por causa do ano eleitoral no Timão. O Flamengo, o mandato do Landim vai até dezembro do ano que vem. No caso do Corinthians é diferente, são situações diferentes e políticas diferentes de venda, mas acho que pro Palmeiras o Bruno Henrique ia ser um cara, olha, com a força. Ainda mais sem contar com o Dudu até o segundo semestre do ano que vem, é o cara que o Palmeiras perdeu, né? O jogador do 1 contra 1. É um cara de velocidade, porque assim, eu sinto até o elenco do Palmeiras com algumas dificuldades na questão velocidade, ainda mais depois da ausência do Dudu. Tem, óbvio, o Rony, que é um cara excepcional, quando o Endrick entra, é um cara que, pô, é só ver o jogo que ele fez contra o Corinthians, a dificuldade que a defesa do Corinthians teve pra tentar marcar o jogador.
mas ainda assim faz falta um atleta que entre e consiga rabiscar a marcação, principalmente porque o Dudu era esse cara que chamava essa responsabilidade, que mesmo que ainda tenha perdido um pouco da sua velocidade, da sua força ao longo do tempo, porque a idade também já é um pouco mais avançada, mas ainda assim é um cara que sabe fazer essa função. Agora, o Bruno Henrique encaixando, e aí ia ser um golaço do Anderson Barros, que você falou que o Palmeiras deve permanecer com esse dirigente. Aliás, na sua visão, deveria permanecer com o Anderson Barros? Não? Não, eu já procuraria um outro nome, mas aí tem também a carta na manga da presidente Leila Pereira. Sim. Ano que vem é um ano eleitoral. Por sinal, está fazendo muita politicagem pra ganhar, né? Pô, tá mais fácil ganhar essa eleição do que o Botafogo ser campeão brasileiro. Né? Até porque não tem concorrente, então já ganhou, né? Se 3 votarem, ganhou. Fazer o quê? Então não precisava de tanta politicagem como, por exemplo, dar 300 ingressos pra conselheiros e 2 voos gratuitos, né? Mas tudo bem, vida política à parte. Mas a carta na manga dela, pra ter a permanência do Barros, é um cara que ele tem muita identificação e muito respeito por parte do Abel Ferreira. O Abel confia muito no Barros. Sim. E ano que vem, o contrato do Abel termina em dezembro. Então, segura o Barros. Ô Abel, fica aí, pá, tamo junto, meu brother, meu parceiro. Então, tudo faz parte de um pacote. Mantém o Barros pra tentar renovar com o Abel ano que vem. É engraçado porque as cobranças do Abel, quando ele fala de ausência de jogador, elas são mais em cima da Leila do que do Barros, você acha? Sim. O Abel já criticou o diretor financeiro do Palmeiras. Já falou, o nosso financeiro ganha prêmio, mas não me libera o dinheiro. No dia do lançamento do Palmeiras Pay, a Leila deu um cartão de crédito pro Abel Ferreira e falou, pô, espero que tenha limite pra eu poder usar. Então, o Barros, ele já foi uma vez, mas ele foi dando risada. Ele falou, às vezes o Barros é meio muquirana, meio mão fechada, mas gosto muito dele. Então, normalmente, nem o Abel bate muito no Barros. O Abel, ele tem muito respeito pelo Barros. E aí, às vezes, quando o Abel, ele precisa ser um pouco mais forte nas suas cobranças, ele vai na figura central, que é quem assina, a Leila. Sim. Ou então até brinca com o diretor financeiro falando, né? Pô, o cara ganha prêmio, mas não me libera um centavo. E até a imagem, me vem, você falando sobre essa boa relação do Abel com o Anderson, me vem a imagem de quando ele estava tendo a discussão com um dos responsáveis pela arbitragem depois do jogo contra o Galo. Ele desce lá no estádio do Mineirão e aí vaza a imagem dele discutindo com o repórter, que não poderia estar gravando, e o Anderson Barros chega meio que pra defender o Abel, pra apaziguar, pra tentar ali tirar... foi o Abel que tirou o Barros quando o Barros tá batendo boca com o quarto árbitro. O Abel, ele chegou pra dar uma camisa do Palmeiras pros caras, e aí ele descobriu que ele não pode fazer isso, só que... A gente não revela o santo, mas tem gente que aceita. Ah, tem um monte, né? Mas esse árbitro, né, porque é um regulamento, ele não aceitou. Ele falou, não posso, sei o que. O Abel falou, beleza, tirou o Barros dali. Aí depois começou toda a confusão e o Barros tirou o Abel. Então os dois são meio carninhonha, são bem brothers. Vamos ver se pro ano que vem ele consegue trazer jogador. Porque esse ano, rapaz, tá fazendo falta alguns atletas no Palmeiras aí. Hoje o Palmeiras não tem nenhuma opção de beirada de campo depois da saída do Dudu. Está formando jogadores para isso. E ainda não tem nenhum jogador pronto ainda para tal. Tanto que o Mike é quem recebe essas oportunidades na ponta direita. E amanhã deve ser titular novamente. Por sinal, voltou, meu caro Pedro Ramiro. Já que foi tratado como contratação, o avião da presidente Leila Pereira, recuperado de uma entorse na asa direita, já está chegando ou já chegou a Porto Alegre. Retornou de lesão. Finalmente, aliás. Saiu agora, do DM. Agora é só o Dudu. Quem mais está no departamento médico? Dudu, Palmeiras. Só, né? O Dudu. Só o Dudu. Antes tinha um avião. O Atuês já tá em transição física. O Luiz Guilherme já saiu da transição, já tá treinando normalmente. Então, por enquanto, só o Dudu é baixa ainda no departamento médico do Palmeiras. Dudu, que, cara. Mas aí vai pra Argentina com o avião do. Vai. Vai, tá pra jogo, né? Tá 100% recuperado. Boa. O que você ia falar do Dudu? Dudu, que, putz, é triste ver jogador se recuperando de lesão, né? Sim. Não, é muito triste. O Dudu, ele tá postando todo dia, pô, é muito legal a dedicação desses jogadores, porque é uma lesão extremamente ingrata, né? A profissão do cara, e aí o corpo dele é a base de trabalho, e infelizmente uma parte do corpo tá com problema, né? Ele nunca teve esse tipo de lesão. Nunca teve. Por isso que todo mundo tem uma expectativa muito boa para o retorno dele. E aí, cara, você vê o cara não conseguir esticar e dobrar a perna direita,
Cara, a gente vai imagina... dar tudo certo. Não, óbvio que vai, mas a gente imagina assim... Imagina você que tá em casa. Você não consegue trabalhar por 6 meses. Tem gente que gostaria, mas é que no caso do Dudu ele vai continuar recebendo salário. Mas muito provavelmente você, por alguma questão física, algumas empresas, mesmo sendo contra a lei, acabam rompendo um contrato quando o cara não tem condições físicas. Imagina o desespero que dá, né? Ainda mais o Dudu, assim, tudo bem, ele vai continuar recebendo salário, mas a base de um jogador é estar em campo. O que ele gosta, o bom jogador como o Dudu, ele gosta de estar em campo. E o Dudu é viciado em futebol. O Dudu, ele assiste muito jogo. Então, cara. Muito jogo. Então deve estar sendo um período muito chato pra ele de estar vendo tudo e não poder estar lá. Pois é. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do São Paulo. O Paulo do Vale daqui a pouco tá voltando aí também. Então a gente vai pro break, volta com o Coringão e depois vamos direto para o Cícero Pompeu de Toledo. Boa.